Amém. Graça e paz, irmãos. Amém. Nós bendizemos mais uma vez ao Senhor por mais um domingo que Ele nos concede, sua graça, favor, bondosamente nos convoca para adorá-lo e bendizê-lo também, nos alimentar com o sacramento instituído por Ele mesmo e também para ouvir a sua voz. E que bom, irmãos, que a graça do Senhor nos sustentou e hoje nós estamos encerrando a primeira epístola de Paulo aos Coríntios. Fico muito feliz quando nós encerramos uma carta, porque o Senhor nos concede a oportunidade de observarmos vários assuntos, principalmente quando se trata de uma igreja como a igreja de Corinto, uma igreja com muitos problemas de todos os tipos, e com toda certeza, quando nós observamos cartas que tratam de diversos tópicos, nós temos a oportunidade de tratar de várias coisas e sermos edificados, consolados e exortados. E Paulo ele vai encerrar a sua carta, e é uma carta, um pequeno trecho, porém tem verdades nessas saudações, na bênção de Paulo, e eu espero que o Senhor possa também nos falar e nos edificar através desse pequeno trecho, encerrando assim a epístola de Paulo aos Coríntios. Lembrando que a partir de domingo nós começamos a primeira epístola de Paulo a Timóteo. Eu vou adiantar um pouco o livro, depois nós quebraremos com Jonas, e quando estiver perto de encerrar Jonas, nós iniciaremos Êxodo, e será a nossa exposição, ou as nossas exposições do ano 2024. Jonas, Timóteo e Êxodo. Então vamos encerrar Corinto, capítulo 16, verso número 19 ao verso número 24. Primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 16, verso 19 ao verso número 24. Diz o seguinte: ouçam o que diz o Senhor. As igrejas da província da Ásia mandam saudações. Também Áquila e Priscila mandam cordiais saudações no Senhor, juntamente com a igreja que se reúne na casa deles. Todos os irmãos mandam saudações. Saúdem uns aos outros com um beijo santo. Eu, Paulo, escrevo a saudação de próprio punho. Se alguém não ama o Senhor, seja anátema. Maranata. A graça do Senhor Jesus esteja com vocês. O meu amor esteja com todos vocês. Em Cristo Jesus. Amém. Soberano e eterno Deus, mais uma vez nos reunimos, Senhor, conforme Tua ordenança e conforme os Teus preceitos. Este é o momento em que o Senhor se dirige ao Teu povo por meio da Tua revelação. Claro, Senhor, que será transmitida por um vaso de barro, falho, imperfeito, mas que a perfeição e a inspiração da Tua palavra, ó Deus, e o poder que o Teu Espírito dá a ela, possa, de fato, surtir o efeito que o Senhor, ó Deus, o determina. E, ó Pai, poderosamente possa nos falar, Senhor, a mortos que precisam ouvir a Tua voz, precisam ressuscitar, Senhor, a fracos que precisam de forças, a desconsolados que precisam de consolo, a rebeldes que precisam de exortação, a bodes, Senhor, que precisam ser expulsos. Por mais que a nossa argumentação, nossa fala, possam, ó Deus, ser agradáveis ou não, mas as implicações espirituais somente o Teu poder podem fazer, Senhor. E que assim seja. Fala-nos conforme a Tua vontade, Senhor. Em nome de Cristo. Amém. Poder sentar, irmãos.
Por um longo caminho, temos partilhado em voz alta as palavras do Credo Apostólico, especialmente aquelas encapsuladas no 9º artigo que proclama, prestem atenção o que diz o 9º artigo: creio na Santa Igreja Universal, na comunhão dos santos. Repetindo, creio na Santa Igreja Universal, na comunhão dos santos. Apesar de suas raízes profundas no primeiro século e de termos expressado repetidamente aqui no culto tais ideias de maneira pública, percebemos que ainda há uma nuvem de incerteza pairando sobre a compreensão dessas palavras. Além disso, reconhecemos não apenas a possibilidade de desconhecimento sobre os valores fundamentais deste artigo, mas também admitimos que talvez não estejamos completamente sintonizados com suas verdades. É imperativo, então, em primeiro lugar, perceber que a comunhão dos santos está entrelaçada com a conexão e um vínculo entre os crentes. Essa ligação ocorre pela graça da justificação em Cristo, por meio da obra do Espírito Santo. Assim, irmãos, entendam a comunhão dos santos, todos os justificados serão integrados em um corpo, o que conhecemos como o corpo de Cristo. E mesmo que diversos dons, diversos números, nós devemos entender que formam uma unidade e rejeita toda a individualidade. Ao contrário, todos cooperam para o bem comum, como foi evidenciado e exposto na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo 12. Comentando essa perspectiva da comunhão dos santos, o teólogo Joel Bick, pastor Joel Bick, ele observa duas coisas importantes que muitas vezes nós não temos a compreensão quando nós tratamos sobre a doutrina da comunhão dos santos. Ele disse: no que diz respeito a esta comunhão dos santos, o crente individual precisa examinar a si mesmo em diversos assuntos. Em primeiro lugar, ele precisa perguntar se ele verdadeiramente ama a fraternidade, a assembleia e a amizade dos crentes. Ao pertencer ao corpo, o crente precisa ter um particular afeto, ternura e afeição por todos os membros desta família. Portanto, o crente genuíno, ele não abandona a assembleia, conforme Hebreus 10, capítulo 25, ou capítulo 10, verso 25, quer seja no culto, ou no ajuntamento público para adoração, ou na associação diária com os outros crentes. Em segundo lugar, o crente precisa perguntar se ele sinceramente, de todo o coração, se esforça como membro da comunhão dos santos, se esforça pela santidade. Se ele é um verdadeiro membro da igreja, é santificado pelo sangue de Cristo. E isso vai ser provado pela forma como ele vive, pela forma como ele conduz sua vida. É pertinente, irmãos, observar que Joel Bick foi cirúrgico, destacando duas coisas profundas e importantes que surgem em meio à lógica da doutrina da comunhão dos santos. Em primeiro lugar, devemos entender que a comunhão dos santos confere valor às afeições mútuas em Cristo. Promovendo, a comunhão dos santos promove a construção de relacionamentos, tanto de forma individual como coletiva, corporativa. Em segundo lugar, a comunhão dos santos também, ao mesmo instante, com a mesma seriedade, exige uma avaliação constante, uma introspecção, pois a verdadeira comunhão entre nós, ela só ocorre se a verdade que nos salvou também está promovendo transformação na comunhão dos santos. Isto é, a comunhão dos santos ela só existe porque há um relacionamento entre os santos e o Senhor fundamentado na verdade. Bom, e o que isso tem a ver com o texto de hoje?
Os conselhos finais de Paulo introduziram imperativamente importantes instruções sobre a vigilância e a firmeza, e que a igreja deveria manter essa vigilância e essa firmeza diante das adversidades e perigos iminentes na caminhada cristã. Também deveria compreender, conforme vimos, que o amor deveria nutrir as motivações do coração, e com isso exorta a igreja a considerar aqueles que estavam se dedicando ao serviço do Senhor para os santos. Eles não deveriam, conforme Paulo, agir da mesma forma como estavam agindo com ele. Após este argumento, Paulo ele vai conclui a carta introdutoriamente, sua conclusão com saudações. Observamos, irmãos, quando fazemos uma análise dessa parte final da carta, nós podemos observar que não há nenhuma novidade no estilo. Essa é uma retórica frequente de Paulo. Paulo saúda as igrejas destinatárias sempre com esse tom, com as mesmas falas, inclusive citando pessoas, com exceção a algumas epístolas, em especial Gálatas, Efésios e Timóteo, que ele dá uma pequena diferença na sua saudação final ou no seu encerramento. Mas chama a atenção a repetição do termo saudar, saudem, sauda, saldo. É bem interessante, e vocês já sabem que quando Paulo, ou quando um autor bíblico repete muito um termo, ele está chamando a atenção. E nesse caso, o termo usado por Paulo, que é provocar a igreja a atenção da questão da comunhão dos santos. No entanto, apesar desse tom tranquilo, inicialmente bem amigável, bem pastoral, Paulo não hesita em lembrar que o que ele escreveu nesta carta é sério e que a igreja precisa considerar. E ele interrompe, é interessante, porque ele vem saudando, e ele interrompe um assunto com uma palavra de advertência. E o que muitos não imaginam, com a palavra de maldição. Resumidamente, irmãos, o apóstolo Paulo envia saudações finais e expressa o seu amor pela comunidade de Corinto. Destaca o trabalho de Áquila e Priscila na igreja e envia saudações de diversas pessoas. O capítulo termina com uma expressão forte de Paulo sobre aqueles que não amam o Senhor. E encerra com uma bênção, desejando a graça de Jesus Cristo a todos. O trecho, irmãos, talvez você não tenha percebido, mas ele destaca a importância do relacionamento na comunidade dos crentes. E, antes de tudo, a comunhão dos santos também destaca um relacionamento com o Senhor. Então, meus irmãos, em que aspectos o termo saudar destaca a importância da comunhão dos santos na vida da igreja? Como podemos equilibrar a urgência de comunicação sobre questões sérias, como a fórmula de maldição de Paulo, com a ênfase contínua em graça e amor de Cristo? Qual é a relevância da expressão de Paulo sobre aqueles que não amam o Senhor para a compreensão contemporânea da fé cristã e da comunhão da igreja? É o que nós vamos ver agora. E espero que o Senhor abra o nosso entendimento para compreendermos esses textos finais, com muitas verdades edificantes para a nossa alma. Veja que ele começa a saudação da seguinte forma: as igrejas da província da Ásia mandam saudações. Também Áquila e Priscila mandam cordiais saudações no Senhor, juntamente com a igreja que se reúne na casa deles. Aqui há uma série de saudações e nós podemos ver que são 3, de todas as igrejas da Ásia, de Áquila e Priscila, e da igreja que se reúne na casa deles, e nós veremos pessoalmente e de todos que no momento estarão com Paulo. Nós vamos nos deter às saudações do verso 19 a princípio, e vamos considerar cada uma delas, porque há um interesse importante aqui. Devemos lembrar, irmãos, que Paulo ele era um missionário. O trabalho missionário de Paulo chegou a Éfeso por 2 vezes, local, como nós vimos, de onde ele está escrevendo esta carta.
Quando ele chegou pela segunda vez, a princípio, nós vemos que Paulo ele se dirige às sinagogas e no local ele começa a pregar, e diz as Escrituras que ele prega durante 3 meses, e depois ele vai para um salão chamado Salão de Preleções de Tirano, durante 2 anos, e ele também prega a palavra. E Atos, no capítulo 19, registra que esse trabalho missionário de Paulo, de pregações nas sinagogas, também de pregações no Salão de Tirano, é resumido da seguinte forma, Atos capítulo 19, verso 10, de modo que todos os habitantes da província da Ásia ouviram a palavra do Senhor, tanto judeus como gregos. Ou seja, o trabalho missionário de Paulo na cidade de Éfeso proporcionou com que muitas cidades, muitas pessoas tivessem a oportunidade de ouvir o Evangelho, tanto na sinagoga como também no Salão de Tirano. Mas a Escritura registra que de Éfeso podemos observar o cristianismo ele vai se espalhando, ele vai criando raízes por toda a província, de modo que quando Paulo escreve esta epístola, outras igrejas já haviam sido formadas. Nós vemos isso no Apocalipse de João, pois a igreja de Éfeso era a primeira igreja entre as 7 igrejas da Ásia. Então, quando Paulo diz que as igrejas da Ásia mandam saudações, lembre-se, Éfeso, Laodiceia e etc, e etc. Ou seja, essas igrejas estão envolvidas aqui, inicialmente, nas saudações de Paulo. Paulo está dizendo, olha, as igrejas de Éfeso, de Laodiceia e etc. estão enviando saudações. A segunda menção, ou a segunda saudação, é de Áquila e Priscila, e da igreja que se reúne na casa deles. Áquila, para lembrá-los, descende de judeus, nasceu e cresceu na Ásia e depois se estabelece em Roma com sua esposa Priscila, sendo expulsos posteriormente pelo imperador Cláudio, que lança um decreto. Eles saem e vão residir em Corinto, onde Atos registra no capítulo 18 que eles faziam tendas. Foi na casa deles que Paulo recebeu hospedagem e eles se tornaram parceiros no empreendimento missionário do apóstolo. Diz as Escrituras que eles viajaram depois até Éfeso, onde encontraram Apolo, onde instruíram Apolo, Atos capítulo 18, e lá abriram a casa para começar uma nova igreja. Depois, diz as Escrituras que eles saíram de Éfeso, voltaram a residir em Roma, retornando posteriormente a Éfeso, local onde Paulo está escrevendo esta carta. Então, tanto o casal quanto a igreja que se reúne em sua casa enviam saudações à igreja de Corinto. Paulo está, assim, recomendando as saudações de Áquila, Priscila e a igreja que estava em sua casa. Então vamos para a terceira saudação. Vamos para o verso número 20. Todos os irmãos mandam saudações. Saúdem uns aos outros com um beijo santo. A primeira parte deste verso parece resumir as saudações anteriores. Quem lê anteriormente o texto pode parecer que Paulo está fazendo um resumo das saudações que antecederam. No entanto, é importante recordar a constante referência que Paulo faz aos obreiros que o assessoravam no trabalho missionário. Então, quando Paulo diz todos os irmãos mandam saudações, provavelmente Paulo está enviando saudações daqueles que estavam com ele. Isso não inclui Timóteo, porque Timóteo já havia sido enviado à igreja de Corinto. Então Paulo, quando diz, olha, estou mandando saudações de todos os irmãos, Paulo não está falando dos irmãos anteriores, das igrejas de Éfeso e de Priscila, de Áquila e Priscila, e a igreja que estava reunida, ou que se reunia na casa deles, mas Paulo está falando dos seus cooperadores. Além disso, observe na segunda parte do texto, que Paulo ele incentiva a saudar uns aos outros e fazer com aquilo que nós conhecemos como ósculo
santo, ou seja, com um beijo santo no rosto. Beijinho na bochecha, né? Embora essa prática pareça estranha aos nossos ouvidos, na nossa cultura, no judaísmo, era uma saudação típica entre familiares. Familiares se beijavam no rosto, amigos se beijavam no rosto, além de também, conforme observamos na própria Escritura, era um tipo de sinal de reconciliação. Quando irmãos estavam brigados, eles beijavam no rosto como sinal de reconciliação. Neste caso, irmãos, o que Paulo está dizendo é que a igreja deve se cumprimentar com afeto. Então, observem, as igrejas da Ásia mandam saudações, Áquila e Priscila mandam saudações, junto com os irmãos que fazem parte da igreja da casa deles. Eu mando saudações de alguns irmãos cooperadores que estão comigo, e vocês também se beijem uns aos outros. Mas as saudações não terminam aqui. Veja o verso de número 21. Eu, Paulo, escrevo a saudação de próprio punho. Com essa frase, Paulo passa para um terceiro tipo de saudação. Ele diz, é dele para eles. Ao fazer isso, ele inicia a conclusão de próprio punho. Não é interessante Paulo dizer isso? Eu estou agora encerrando, concluindo, mandando a minha saudação, ou saudando vocês com o meu próprio punho. Literalmente, o texto grego está dizendo assim, esta saudação é em minha própria mão, Paulo. Isso implica, irmãos, óbvio, que até este ponto, a carta não foi escrita por Paulo, foi escrita por outra pessoa, e só o finalzinho aqui é redigido pelo próprio Paulo. Mas por que Paulo não redigiu toda a carta? Lembra que alguns teólogos dizem que o espinho na carne é um problema de visão que Paulo tem? E alguns acreditam que pode ser o problema de visão de Paulo que faz com que ele cite a carta. Mas na época, irmãos, devemos entender, e aí devemos pensar com a mentalidade da época, era comum que outras pessoas redigissem cartas enquanto eram ditadas. E como Paulo cita Sóstenes, lá no início da epístola, pode ser que Sóstenes tenha escrito essa carta citada por Paulo, ou também um escriba. Os escribas eram comuns nessa tarefa em redigir algumas cartas citadas. No entanto, irmãos, embora não seja algo comum em todas as cartas de Paulo, há uma possibilidade também de Paulo ter colocado uma saudação de próprio punho. É porque Paulo já avisara numa epístola, como a epístola dele aos Tessalonicenses, que alguns estavam escrevendo cartas e dizendo que era ele quem estava direcionando. Então, talvez Paulo também tenha se preocupado em dizer que é ele quem está assinando no finalzinho para mostrar a autenticidade da sua ou das suas palavras que estão ali sendo registradas. Mas discussões à parte, o essencial é que a igreja ela está recebendo com isso uma carta que é autêntica do apóstolo Paulo. Ele está observando com sua assinatura, ele está dizendo que essas são as suas palavras. Saudações, igrejas da Ásia, Áquila e Priscila, os irmãos da igreja que estavam na residência de Áquila e Priscila, os companheiros cooperadores de Paulo, beijem uns aos outros e, por fim, a assinatura de Paulo. O que isso tem a ver com a comunhão dos santos? Na primeira luz, irmãos, desta reflexão, eu não quero me deter, mas esse texto vislumbra rapidamente a universalidade da igreja. Ela se espalha como estrelas no firmamento, uma constelação divina abraçando o globo. E neste mosaico de fé, a igreja, irmãos dispersos pelo mundo, se revela uma sinfonia de esperança e amor.
Paulo não está retratando aqui a igreja como facções regionais. Paulo não está aqui tratando a igreja como ilhas, mas Paulo enxerga as igrejas espalhadas com laços fraternos. Eram igrejas que tinham conhecimento das outras igrejas e também estavam entrelaçadas numa fé comum. Isso é muito importante rapidamente, porque nós não somos romanos, subjugados pelos ditames de Roma, localizados a uma região, nem episcopais, curvados perante um líder, porque cada igreja tem o seu pastor, tem o seu líder erguido por Cristo para guiá-la. Então, observem, aspecto que não irei me deter, como falei. Paulo está mostrando aqui implicitamente a universalidade da igreja espalhada pelo mundo todo. Nós não somos a única igreja. Existem outras igrejas fruto do Evangelho. Agora, irmão, na segunda parte destes versos, eu foco-me em um dos matizes da comunhão dos santos, muitas vezes resistido ou esquecido. Igrejas estavam distantes, mas elas estavam conectadas por laços espirituais. Entoam saudações calorosas, como diz Paulo, mandam cordiais saudações, como notas harmoniosas, ressoando aquilo que é de mais sagrado. Paulo, mesmo ignorado por uma parte significativa da igreja, emite seu acorde de saudações. Além disso, ele vai dizer à igreja: beijem-se santamente, um beijo não de carne, um beijo não com uma carnalidade, mas um beijo espiritual. As saudações, mais que meras palavras, estão expressadas aqui para mostrar afetos sinceros. Então, o que isso tem a nos dizer? A comunhão dos santos, meus irmãos, é um poema entrelaçado, uma teia de relacionamentos profundos entre os membros, um elo distante da partidura de Corinto. Eles, divididos e desafinados, lutavam em torno dos líderes, menosprezando Paulo e seus colaboradores. Este descompasso não condiz com a melodia da comunhão. A igreja, Paulo vem dizendo, está em harmonia, é uma sinfonia de fraternidade. Mas observem, irmãos, mesmo que diante de uma verdade tão profunda, que a comunhão dos santos nos promove, uma verdade significativa, por vezes parece que estamos nos devorando, suportando uns aos outros por obrigação, não pela harmonia de um corpo. Parece que o nosso convívio, muitas vezes, como igreja, que deveria refletir a comunhão dos santos, parece que é algo, muitas vezes, insuportável. Parece que estamos aqui, mas se pudéssemos, evitaríamos uns aos outros, cada um no seu mundinho, cada um no seu universo, cada um com os seus interesses, cada um com suas preocupações, cada um com os seus pecados. No entanto, Paulo está dizendo ou mostrando uma coisa aqui muito interessante. A comunhão dos santos, ela dilui essa perspectiva. Paulo não nega que existem diferenças. Paulo não nega que existem mentalidades distintas. Mas o que Paulo está colocando aqui, lógico, amparado pela verdade, é que a comunhão dos santos, ela promove um relacionamento mais estreito entre os irmãos. A analogia usada por Paulo na sua própria epístola aos Coríntios e em tantas outras epístolas é que a igreja é uma família, onde pais, mães espirituais, irmãos espirituais. Veja que interessante que Paulo, quando orienta a igreja de Éfeso, que fala sobre o marido cuidar da esposa, amar a esposa, ele diz: olhe, você cuide da esposa, mas entenda, ela, além de ser sua esposa, antes de tudo, ela é corpo de Cristo.
Veja, nós observamos que a minha esposa, ela é minha carne, mas Paulo diz, ela é sua irmã. É sua irmã na fé. Então veja que a comunhão dos santos, ela promove uma dimensão de relacionamentos muito além dos vazios relacionamentos que nós construímos. A profundidade, a afeição, a conjunto, a harmonia. Mas muitas vezes nós somos como Coríntios, estamos desafinados nessa melodia. Nós vivemos divididos e, em muitos casos, desejosos por mordidas. E veja, irmãos, mas Paulo ressoa dizendo, beijem-se com um beijo santo. É estranho, de fato, para os nossos ouvidos. É estranho para a nossa cultura imaginar que homens barbudos, como eu, pastor Arlindo, trocando beijos no rosto. É meio estranho. Também soa muito estranho que homens casados estejam a beijar as irmãs casadas. Para a nossa cultura, de fato, isso é muito estranho. Mas o que Paulo está chamando a atenção aqui não é dizendo que é obrigatório que você saia beijando os outros por aí e poupe-me homens. Não façam isso, não dá muito certo. Paulo não está falando de beijos carnais, mas de uma unidade que envolve um fraterno gesto de fraternidade. Não é um beijo que Paulo está enfatizando, porque o amor e a comunhão em nossa sinfonia não são apenas versos, mas ações que devem estar em harmonia com nossas convicções. Talvez em nossa cultura o beijo não seja o compasso adequado, mas em um aperto de mãos. Observem, irmãos, vocês compreendem agora qual a razão que me leva dominicalmente, semanalmente, ao entrar nesta igreja, estender as mãos a todos os irmãos? É como se em cada cumprimento eu estivesse entoando um verso fraternal. É uma forma de proclamar que somos uma sinfonia, nós somos servos do mesmo mestre, mas com um único propósito, a redenção. Por que então, irmãos, resistimos em estender a mão ao nosso irmão? Se o problema é o beijo, o que Paulo está dizendo é que nós devemos viver num relacionamento tão íntimo ao ponto de nos beijarmos. Essa é a perspectiva da comunhão dos santos. No entanto, essa parece ser uma tarefa difícil. Parece que temos dificuldade com isso. Nós somos rápidos em acusar, nós somos rápidos em fofocar, nós somos rápidos em nos dividir, nós somos rápidos em difamar, nós somos rápidos em desconstruir, nós somos rápidos para o pecado. Mas aquilo que o Senhor orienta nesse aspecto da comunhão dos santos, nós somos difíceis. Temos a dificuldade, porque alimentamos em nosso coração o contrário. Porque o contrário da comunhão dos santos é a dispersão, o contrário da comunhão dos santos é a divisão, é a rejeição, é a insubmissão. O que Paulo está dizendo é que isso não é comum na igreja, não pode ser comum. Não pode ser comum uma igreja que diz que ama o mesmo Senhor, que tem a mesma fé, que recebeu o mesmo batismo, que recebeu o mesmo Espírito, que vive pelos quatro cantos da cidade dizendo, vou para o céu, não viver em comunhão dos santos. Não!
Porque comunhão dos santos não é simplesmente dizer, eu tenho uma comunhão. Isso é provado, isso é autenticado, isso é mostrado, revelado no dia a dia da comunidade da igreja. Mas não, nós vivemos nos mordendo, nós vivemos nos ferindo, nós somos rápidos em nos dividir, nós somos rápidos em acabar a comunhão dos santos, nós somos rápidos em decepar os membros do corpo, porque perdemos de vista um princípio importante da comunhão dos santos. Paulo diz, beijem-se, sem nenhum preconceito, sem nenhuma sexualidade implícita, sem nenhuma malícia de coração, porque Paulo enxerga esse beijo como um beijo santo. É alguém que se ama de verdade. Não é um homem beijando um outro homem com aspectos de homossexualidade. Não é uma mulher beijando outra mulher com aspectos de homossexualidade. Não é um homem beijando uma mulher com aspectos da quebra do 7º mandamento. Não, Paulo coloca e mostra que o coração deve estar recheado de afeto, a tal ponto de se beijarem e não pecarem, porque amam uns aos outros. E nós muitas vezes negamos um aperto de mão, porque cuspimos na comunhão. Mas, irmãos, esse sermão, ele foi significativo para mim, porque, observem bem, eu sei que alguns resistiam a Paulo. Sei que alguns também resistem à minha pessoa. Deixa eu te mostrar uma coisa, como às vezes a gente não percebe questões importantes. Porque vocês já observaram como eu amo os filhos de vocês? Mas sabe por que eu amo os filhos de vocês? Sabe por que eu os envolvo de beijos? Simplesmente porque amo vocês. Sintam-se beijados e apertados quando eu abraço e cheiro os filhos de vocês. E se eu não posso beijá-los, vocês, eu faço isso com os filhos e sinto que eles me amam também. Mais do que Marina, talvez não. Mas eu sinto que seus filhos me amam. Agora, vocês já observaram também um outro detalhe? Acho que alguém já escutou alguma frase da minha parte dizendo assim, eu não dou tiro sem direção. Posso demorar, mas o tiro que eu dou, não erro. Já observaram um detalhe importante que talvez você não tenha percebido? Sabe aqueles momentos do cafezinho, do jantar, de outras comunhões? Tudo, irmãos, é teologicamente orquestrado para que irmãos se aproximem uns dos outros. E nós muitas vezes observamos o seguinte, nós observamos que nós estamos ali, rindo, brincando, nos divertindo, e outros irmãos aqui. Por quê? Porque esse é o momento da comunhão dos santos. O que gira no coração dos irmãos que aqui ficam? Vejam, irmãos, entendam, seja um café, um jantar, um almoço, café da manhã, tudo é promovido para os laços. Então, se não acham apropriado o beijo, se abracem, conversem, andem uns com os outros, ou apertem as mãos, tomem um cafezinho juntos. Paulo está dizendo, a comunhão dos santos nos une, sejamos irmãos. E aí, irmãos, deixa eu te fazer uma pergunta. Porque é impressionante a incoerência. É impressionante a incoerência.
Porque há uma expectativa de uma comunhão eterna. A imagem descrita é que estes símbolos apontam para uma mesa eterna, para uma ceia eterna, onde todos estarão juntos, unidos, misticamente conectados, formando um corpo eterno, eternamente com o cabeça. Mas veja, como almejamos uma comunhão eterna e fraterna, se nesta vida sou ativo em destruir e negligenciar a comunhão? Como? Como é que eu almejo uma comunhão eterna se nesta vida eu desprezo o corpo que o Senhor me deu para entrar em comunhão? Irmão, deixa eu te dizer uma coisa que talvez você já tenha ouvido ou nunca ouviu e vai ouvir agora. Esta família tem mais importância do que os seus parentes. Esta família tem mais importância do que os seus parentes. Se o seu marido não é ímpio, ou é ímpio, melhor dizendo, esta família tem mais importância do que ele. Se sua esposa é uma ímpia, esta igreja tem mais importância, o corpo de Cristo tem mais importância do que a sua esposa. Porque essa é sua família. Já pensou se eu tivesse pensado na minha família quando o Senhor me chamou para ser pastor da igreja de Currais Novos? Já pensou se os laços familiares, embora com todas as saudades do coração, já pensou se eu tivesse pensado nos vínculos familiares e lá ficado, rejeitado o convite do Senhor? Com isso, vos ensino e mostro, e a Escritura dá testemunho de que nossos laços familiares são dissolvidos para construirmos um novo relacionamento familiar. Mas nós somos rápidos em negligenciar isso. E aqui eu preciso abrir um parênteses, eu não poderia deixar de falar. Áquila e Priscila enviaram saudações à igreja junto aos irmãos que se reuniam em sua casa. Prestaram atenção, um casal manda saudações e os irmãos que vivem na casa de Priscila e Áquila, que formam uma igreja, mandam também saudações. Eu compreendo, meu irmão, que a sua casa é um recinto sagrado e que nem todos têm condições de receber muitos. Contudo, um dos aspectos aqui que nós observamos é que há muitos isolados, que nunca consideram abrir as portas de suas casas para outros irmãos. São irmãos que vivem escondidos. Entendam, irmãos, não estamos aqui abrindo ou propondo que você abra a sua casa ilimitadamente. Mas a sua casa, sabemos que é aquilo que há de mais íntimo. Aquele casal testemunhou uma igreja nascer. E nós podemos testemunhar momentos de comunhão, de graça, de fraternidade, ao receber nossos irmãos em nossas humildes, íntimas, nos nossos castelos, seja lá onde for, para promover a comunhão dos santos. Sabe por quê? Porque este lar que você tem não é seu, é emprestado. Porque todos viverão. Se você não quer seu irmão na sua casa, lembre-se, um dia todos viverão no mesmo lar, no mesmo ambiente. Claro, irmãos, entendam, não estou sugerindo que todos os dias você vá na casa do seu irmão, bater na porta dele. Não, não é isso. Primeiro, observe, tenha maturidade para entender que todas as famílias precisam da sua privacidade e que o pastor também é um deles, para não estar de 6h30 na porta do pastor. Pastor, vim ajudar aqui a fazer as coisas, eu tenho que mandar embora.
Entende? Mas o que Paulo está dizendo é a comunhão, há laços. Isso envolve também nossos tetos, envolve nossas casas. E outra coisa interessante, era o marido e a mulher trabalhando na obra. Não é? Que coisa linda, não é? Uma coisa também muitas vezes difícil na igreja. Às vezes a gente vê mulheres trabalhando, os maridos dispersos, e às vezes nós observamos maridos dedicados e esposas dispersas. Paulo está dizendo, era a esposa, o marido e a esposa, servindo, pregando, assistindo, plantando igreja. Talvez um recado, em vez de ficarmos também individualizados no serviço, que tal servirmos em família? Marido, mulher e filhos? Talvez seja um recado de Paulo nessa esfera. Mas, irmãos, uma reflexão. Se nós não queremos acolher os nossos irmãos em nossas casas, como queremos viver com eles numa casa eterna? A comunhão dos santos também implica em, às vezes, por vezes, abrir o nosso lar. Pense nisso. Mas a comunhão dos santos fala uma coisa que às vezes nós esquecemos. É o que está no verso 22. Veja lá. O que é que diz o apóstolo? Se alguém não ama o Senhor, seja anátema. Maranata. Nem todos os crentes que percorreriam esta epístola traziam em seus corações o amor ardente pelo Senhor Jesus, como se desvela em passagens onde o próprio Paulo repreende aqui, de maneira consciente, que estavam minando os alicerces da igreja. E aqui, irmãos, é impressionante porque Paulo, ao empregar uma cláusula condicional, ele atenta para a realidade de que dentro da igreja há almas desprovidas de qualquer afeto por Cristo. O problema é muito pior. O problema da comunhão dos santos é porque há alguns que não amam o Senhor. E aí, nesse ponto, Paulo interrompe as saudações com uma fórmula que lança uma maldição sobre qualquer que se coloque em oposição ao Senhor Jesus, assemelhando-se à maneira com que invoca a maldição sobre os pregadores que não proclamam o Evangelho de Cristo. Paulo simplesmente repete a mesma fórmula aos Gálatas: se alguém não prega o Evangelho de Cristo, conforme eu anunciei, que seja anátema. Paulo está repetindo aqui. Dessa forma, irmãos, Paulo emite uma advertência final àqueles que persistem em se desviar do Evangelho por ele pregado, especialmente aqueles que possam resistir à obediência e diretrizes desta carta. Ele acaba de autenticar com assinatura, levando a reforçar a necessidade da obediência deles. E Paulo disse: se alguém não ama o Senhor, que seja anátema. O que Paulo está dizendo é: a comunhão dos santos não está acima da verdade, mas ela se relaciona a partir da verdade. E antes de tudo, de um relacionamento com o Senhor. A perspectiva bíblica é: quanto mais eu me relaciono com Cristo, quanto mais eu amo a Cristo, consequentemente, eu amo o corpo. Consequentemente, eu amo a igreja. Consequentemente, eu vivo a comunhão
dos santos. Isso, ao que tudo indica, irmãos, Paulo está aqui implicitamente mostrando que a igreja tinha sérios problemas e que muitos não amavam o Senhor. Isso acontece quando se vive em imoralidade. Quando se vive em imoralidade, não se ama o Senhor. Entenda, eu posso verbalizar 10.000 vezes. Eu posso estampar no peito, tatuar nas costas, no tórax, nos ombros, nos braços, na testa, no crânio, nos pés, em todo o meu corpo, que eu amo o Senhor. São simplesmente palavras quando estão desprovidas de ações. A verdade aprova, o que testifica, o que autentica, que de fato você demonstra amor pelo Senhor. É se você vive enquadrado dentro dos limites, amparado pela lei, andando nos trilhos, observando os mandamentos. Caso contrário, é só ficção. Caso contrário, é só história. Caso contrário, é só verbalização, é só mentira, é falsificação, é pirataria. E Paulo diz: maldito seja aquele que não ama o Senhor. Oh, que pastor bruto, que apóstolo rude. Estamos tão acostumados com Jesus te ama e tem um plano na tua vida, faça o que você quiser e vai dar tudo certo. E muitas vezes saímos por aí dizendo: amamos o Senhor, nós amamos o nosso Deus. Mentira! E Paulo diz: maldito seja aquele que não ama o Senhor. Porque Paulo sabe que muitos iriam ler suas recomendações e iriam cuspir. Outros talvez iriam entrar no ouvido e sair pelo outro lado. Muitos não iriam nem refletir. Como diz lá em Recife, seriam ouvidos de mercadantes. Paulo está dizendo que não ama o Senhor, seja anátema. Isso acontece quando se vive na imoralidade, quando se participa dos banquetes dos ímpios, e assim por diante, quando se comete incesto, quando trai o pai com a madrasta, quando bota o irmão na justiça e não trata com ele, quando se orgulha por causa dos dons, quando se divide em torno dos pregadores, quando se divorcia, quando acha que o casamento não dá mais certo. Esses são sinais de que não ama o Senhor. Paulo chega a dizer no próprio capítulo 5, olhe, se alguém dizendo-se irmão for avarento, idólatra, beberrão, nem com os tais comais, não tenham comunhão com eles. Claro, irmãos, por quê? Porque negligenciar, obedecer a Cristo, é uma carência de amor por Ele. E aí Paulo diz, quando se vive afrontando a Cristo, se coloca no caminho de maldição. É se posicionar. Sabe quando, se você gosta de filme de guerra, dependendo da estratégia de guerra, por exemplo, o sniper, geralmente eles ficam numa posição estratégica para que o adversário ele se posicione de uma forma que ele possa observá-lo, mirá-lo e atirá-lo. O que Paulo está dizendo é que aqueles que não amam a Cristo, é como se Deus estivesse a procurar o inimigo para destruí-lo, e você se posiciona diante dos olhos dele. É como se você estivesse se colocando à disposição da ira de Deus.
por não amar o Senhor. E aí, irmãos, devemos entender, porque a comunhão dos santos exige responsabilidade, pois nenhuma comunhão pode ser elevada sem o amor pelo Senhor. Nós estamos em comunhão porque antes amamos o Senhor e automaticamente não comungamos o pecado, não comungamos com o pecado. Quando igrejas por aí colocam a comunhão dos santos acima da comunhão com Cristo, isso não é a comunhão dos santos, é uma comunhão carnal, diabólica e destruidora. Uma comunhão não pode negligenciar a tratativa com o pecado, porque quando não se trata o pecado, está se dizendo: nós não amamos o Senhor. Não existe comunhão vazia de santidade. Não existe. E aí, irmãos, olha o que é que Paulo faz. Paulo diz: Maranata. Paulo não está dizendo: vem, Senhor Jesus, que eu quero ir para a comunhão. Não, o clamor de Paulo é bem interessante, porque Paulo diz: seja anátema, depois diz Maranata, que significa volta, Senhor. Não é interessante isso? Porque ele poderia ter terminado no último verso, Maranata, mas ele dá a cláusula de advertência, de maldição, e em seguida diz Maranata, que o Senhor volte, Senhor. Não é interessante, irmãos? Porque a sua súplica é que o Senhor volte rápido, a fim de eliminar aqueles que não amam o Senhor. É de que o Senhor volte logo para julgar aqueles que não o amam. O que Paulo está dizendo é: a volta do Senhor será um terror para aqueles que não o amam. Vai ser o fim. A destruição. Não vão ouvir Jesus te ama e tem um plano na tua vida. Paulo então encerra, irmãos, depois dessa dura advertência. A graça do Senhor Jesus esteja com vocês. Ó o verso 24. Presta atenção. A peia do verso 22, aí o verso 23, 24 agora. O meu amor esteja com todos vocês em Cristo Jesus. É interessante aqui porque me lembrou do presbitério. Tem um irmão bem inteligente no nosso presbitério. Inteligente e conhecedor da Constituição. Eu gosto dessas pessoas, porque elas me ensinam. E ele ficou um bom tempo com as nossas atas. E aí eu conversando com o presidente, conversando com ele em particular, eu disse assim: vamos fazer um rodízio, porque eu acho que seria interessante ele percorrer todas as igrejas, porque com o conhecimento dele ele vai instruir a elaboração de atas e vai talvez ajudar a corrigir alguns erros que outras igrejas estejam cometendo, que a gente pode estar cometendo e a gente pode aprender com a observação dele. E assim atenderam. Ele saiu das nossas atas e foi para outras atas. Não vou dizer a igreja, óbvio. Ele registrou um bocado de problemas. Mas foi coisa assim, tá? Anulou disciplina e por aí vai, né? E aí ele estava perto de mim, e depois dele descer a peia, né, no conselho, na igreja, ele bota embaixo. E, por fim, louvamos a vida do secretário. Aí eu disse a ele em particular, conversando, disse: rapaz, é lindo, porque você bate, depois de louvamos pela vida do secretário. Depois de umas pancadas nessa, vou louvar a vida pelo secretário, ou fosse o secretário ficar envergonhado.
É interessante, irmãos, que a conclusão dessa epístola, que embora é bem habitual em muitas cartas, Paulo ele deseja que a graça do Senhor se estenda sobre a igreja, sua presença, e sua oração é que a igreja esteja num bem-estar não somente físico, mas também espiritual. Mas por que eu disse esse exemplo? Porque Paulo, mesmo com toda dureza, expressou o amor por toda a igreja. Paulo expressou o amor por toda a igreja. Acabou de dizer: quem não ama a Cristo seja anátema. No final ele diz: eu amo vocês. É impressionante, irmãos, porque muitas vezes nós confundimos alertas sérios com ira, com falta de amor. E é possível exortar amando. Outra coisa, o amor de Paulo pela igreja não dependia do amor da igreja por Paulo. Ele amava a igreja, porque ele amava a Cristo. O ministro do Evangelho não ama uma igreja porque ela é boa ou ruim. Ele ama a igreja porque ele ama primeiro a Cristo. Ele só serve a igreja porque primeiro ele serve a Cristo. Por isso que faz todo sentido as suas palavras finais: em Cristo Jesus. E aí é interessante, porque ele começa a carta em Cristo e termina em Cristo. Cristo é o início e o fim desta carta, porque Ele é a razão de tanta exortação, de tanto puxão de orelha, de tanta busca pela firmeza, e lógico, Ele é o alicerce da nossa comunhão. Não só isso, Ele é o modelo da nossa comunhão. Sabe por quê, irmãos? A comunhão dos santos revela uma das doutrinas mais maravilhosas que vocês talvez nem imaginam. Vários membros, vários dons, um único corpo. Todos funcionando harmoniosamente para o bem comum. O Pai, o Filho, o Espírito. 3 pessoas, 3 papéis diferentes na história da redenção, mas uma unidade, um único Deus. Quando nós cuspimos na comunhão dos santos, rejeitamos a comunhão dos santos, nós estamos atacando inicialmente o ser de Deus. Nós estamos dizendo que esse não é um modelo santo. E veja, Cristo foi obediente ao Pai, ao ponto de morrer, mantendo a comunhão com o Pai. Às vezes a gente vai ter que negar a si mesmo, não a verdade, pela comunhão dos santos. Isso é ser crente. E quando necessário, exortar uns aos outros.
Não poderia ser melhor o encerramento desta carta. Mas o melhor é a pergunta que eu vou fazer, que eu farei agora. O que é que vai mudar na nossa igreja a partir de hoje? Nos nossos relacionamentos, na nossa comunhão dos santos. Que o Senhor aplique sua palavra em nossos corações. Em nome de Cristo. Amém. Louvamos o teu nome, Senhor, pela bondade que nos cerca, por palavras tão eternas, tão grandiosas, e que o Senhor, Deus, aplique-as em nossos corações. Em nome de Cristo, Senhor, pois carecemos. Amém e amém. Louvemos ao Senhor em resposta à sua palavra. Em seguida, o pastor Arlindo dará ou estará